Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Mais uma semana, vamos lá. Hoje, pessoal, trago para os alunos do segundo ano a proposta de atividade um pouco diferenciada do que nós vemos fazendo atualmente. Utilizamos até esse momento no segundo bimestre o Forms, tá? Como uma forma aí de levantar se vocês estão assimilando o conteúdo ou não, quais as dificuldades que vocês têm. Só que, nesse momento, eu queria voltar um pouco para a proposta inicial que a gente tinha trabalhado no início das aulas. E qual a proposta é essa? A proposta, na verdade, era que vocês começassem a ter a prática de falar em público. Ah, professor, mas como é que vai ser essa atividade? Bom, vamos lá. Essa atividade ela vai consistir em quê? Ela vai consistir em vocês montarem uma apresentação sobre os 2 vídeos que vocês assistiram nas aulas da semana passada, tá? Que trata sobre o governo do Juscelino Kubitschek, posteriormente, e anteriormente do governo do Getúlio Vargas, tá? O início do processo industrial no Brasil. Como proceder dessa forma? Vocês vão poder trabalhar de 2 formas. Vocês vão poder trabalhar através de criar um vídeo explicativo, certo? Nesse vídeo você vai fazer um roteirinho de apresentação e apresentar os principais tópicos, mais ou menos aqui como eu estou fazendo. Ou se você tiver algum problema, não quero mostrar minha imagem, professor, não quero mostrar minha cara, tal, também não tem problema. Vocês podem usar o PowerPoint e criar mapas mentais sobre esses 2 períodos, tá? E através da gravação de um áudio, vocês explicam o mapa mental que vocês criaram, certo? O interesse maior qual é? O interesse maior é que vocês se familiarizem com esse tipo de atividade de você apresentar algo em público. Professor, apresentar algo em público é um dom? Como eu falei, não, é um treino, né? Não espero que saia a 8ª maravilha do mundo, mas é importante que a gente comece a treinar. Até porque, devido à pandemia, a gente não teve a possibilidade de fazer a apresentação do seminário, né? Da forma como a gente tinha previsto no início do ano. E para dar um pouquinho de luz para vocês, eu vou tratar sobre alguns aspectos principais, tá, desses 2 períodos. Claro, né, gente, é fundamental até a aula de história, ela vem complementar a aula de geografia. Não sei se em história vocês já aprenderam já sobre o período de Getúlio Vargas, mas é muito interessante que depois, se não aprenderam, pesquisem como Getúlio Vargas chegou ao poder, né? É algo realmente muito interessante, tá? Mas como o nosso foco aqui é o início da implementação da indústria, a gente tem que levantar inicialmente um breve histórico, tá? Esse histórico qual é? Nós falamos de um período no qual é um período posterior à crise de 29, no qual os barões do café perderam, na verdade, muito dinheiro. Por quê? Porque a demanda, na verdade, no mundo, com a crise de 29 nos Estados Unidos, ela, com a quebra da Bolsa de Nova York, diminuiu a demanda pelo produto, certo? E qual foi a saída, né, que o governo do Getúlio Vargas pensou para o momento? Para não prejudicar os barões do café, né, que detinham um grande poder e influência econômica, óbvio, ele fez o quê? Ele, na verdade, ele subsidiou, ele comprou esse café desses barões. O que ele fez com esse café, professor? Queimou o café. Professor, mas por que eles não deixaram, né? Para lá, cada um se vê com o seu problema, né? Até porque o capitalismo ele prega isso. Na verdade, ele prega isso pro pobre, né? Porque pro rico, né, a história do Brasil, ela vem contar pra gente que pro rico o governo sempre procura dar um jeito de, né, auxiliar de uma forma diferenciada. Isso não começou hoje, né, pessoal? Isso é um processo histórico que vem desde o início da colonização, tá? Nós estamos falando, pessoal, aqui de 50 a 70 milhões de sacas de café.
seja, é muito café. Seriam, na verdade, por volta aí de 4 anos, tá, de exportação de café. Então, assim, é muito café. É muita coisa, certo? Só que qual a contrapartida que o Getúlio Vargas solicitou dos Barões do Café? Ele solicitou que houvesse o quê? Que houvesse a destinação desse dinheiro para a implementação da atividade industrial. E quais eram as duas maiores regiões que tinham produção de café, professor? São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Por isso que essas duas áreas foram as áreas onde começou um intenso processo industrial. A gente tem que lembrar que nesse momento ainda o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Né? Então tinha uma influência realmente muito grande. Certo? Passando por esse ponto, pessoal, uma coisa importante de destacar também é que o governo do Getúlio Vargas, ele implementa a atividade industrial com um grande incentivo estatal. Né? Então, são empresas ligadas ao governo, de fato. Então, não eram empresas particulares que compunham a indústria de base. A indústria de base ela vai dar subsídio para o desenvolvimento de outras atividades industriais. Então é importante lembrar o quê, pessoal? A Companhia Siderúrgica Nacional foi criada nesse período. A Petrobras também foi criada nesse período. Certo? Então, assim, são empresas que tiveram um grande incentivo e a mão total do governo ali controlando isso. Então, esse é o início da atividade industrial aqui. A gente tem que lembrar que ocorreu séculos após o que houve, né, na Inglaterra. E por isso que é conhecida também a nossa industrialização como tardia ou retardatária. Outro ponto, pessoal, que a gente não tem que deixar de destacar também é a participação dos italianos, né, que vieram inicialmente trabalhar nas lavouras de café, mas com o início da atividade industrial eles já tinham conhecimento, né, da atividade industrial pela revolução que já tinha acontecido na Europa. Certo? Então eles auxiliaram aí a ensinar para os outros trabalhadores como que seria, né, essa atividade industrial. Então tiveram também um papel importante, volto a destacar, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não podem deixar também, gente, vocês não podem deixar de destacar que esse processo de desenvolvimento industrial inicial, ele é realizado apenas no sudeste do Brasil. Tá? Então isso vai gerar uma desigualdade muito grande econômica, né, em relação às outras regiões do nosso país. E essa é uma diferença que a gente percebe até hoje, né? É uma herança histórica desse período. Aí, pessoal, passando, né? Aliás, uma coisa interessante de lembrar também é que o governo do Getúlio Vargas, principalmente aí entre 1937 e 1945, é o período do Estado Novo. Tá? É o período onde Getúlio Vargas aí, ele pega o poder total na mão dele para controlar o país, né? Então a gente tem a implementação de uma ditadura que o governo de Getúlio Vargas vai de 1930 até 1945, mas de 37 a 45 é o chamado Estado Novo. Não tem muito a ver com a indústria, mas assim, o Brasil flertou, inclusive, com a Alemanha nesse período, pré-segunda guerra, né? Que é o período entre guerras. Mas flertou com a Alemanha e quase o Brasil acabou indo, não para o lado dos aliados, mas para o lado dos países do eixo, né? No qual aí o que aconteceria em relação à Segunda Guerra Mundial, a gente nem tem como afirmar, porque um país com uma dimensão continental como o nosso poderia ter um outro peso, né, se aliasse aos países do eixo. Mas isso a gente vai ficar na questão da suposição. Mas é claro, né, com conversas com os Estados Unidos, aí o Brasil acabou partindo para o lado dos aliados. Tá? Após o governo, pessoal, do Getúlio Vargas, aí começa,
né, o governo do Juscelino Kubitschek. Houve um governo provisório entre os dois, tá? Mas Juscelino assumiu o poder, isso em 1956. E uma coisa interessante de lembrar é que Juscelino ele vai se eleger presidente do Brasil. É importante lembrar que, claro, nesse momento o voto é indireto, tá? O povo não vota ainda e só vai passar a votar em 1989, né? Então, muito depois disso. Mas era uma votação indireta. E Juscelino Kubitschek, ele foi eleito de forma indireta, apoiado no chamado plano de metas. O que seria esse plano de metas? Desenvolvimento, né, industrial, focado principalmente em algumas áreas. Quais seriam essas áreas, professor? Infraestrutura, né, uma área fundamental para o governo nesse período. Infraestrutura por quê? Porque nesse período que Juscelino Kubitschek vai começar uma construção muito grande de estradas. Professor, mas para que construir estradas? Se todos os carros que vinham para o nosso país até aquele momento eram veículos importados. Então você não tinha uma demanda muito grande de carro. Grande parte da população morava no campo, então você não tinha necessidade de construir, né, essa extensão de estradas que foi construída no período. Mas por quê? Porque também, ao mesmo tempo, Juscelino tinha em mente a implementação, né, de um parque industrial automobilístico aqui no Brasil. Mas seria da mesma forma do Getúlio Vargas, que ele iria buscar usar o dinheiro do governo? Não. Ele ia fazer de qual forma? Ele ia trazer as multinacionais. Né? Então, a chegada das multinacionais no setor automobilístico no Brasil e era concentrado na região de São Bernardo do Campo, onde hoje você tem várias indústrias do setor automotivo, como, por exemplo, a Volkswagen, a Ford, que recentemente fechou. E, aliás, a Ford foi uma das primeiras, né, empresas americanas a chegarem aqui no Brasil, né, como parte dessa implementação, né, desse novo salto da produção industrial do Brasil. Então era um governo que queria transformar o país, né, num país moderno. Esse plano de metas, né, então a gente falou de infraestrutura, e aí tem que lembrar o quê? Não só a construção de rodovia, mas você fala também sobre a questão de construção de usinas hidrelétricas, falamos também sobre a questão de infraestrutura de portos e aeroportos, né, que os primeiros aeroportos no Brasil são criados principalmente nesse período, né, inclusive o aeroporto de Congonhas. Então você busca o quê? Aliás, onde hoje o aeroporto de Congonhas você não tinha nenhuma casa próxima ali, né? Essas casas só vão ocupar essa região quando? Décadas posteriores. Mas até esse momento lá era uma área longe do centro, ninguém queria morar lá, aquela coisa toda. E um outro ponto fundamental, e isso sim você não pode deixar de esquecer, foi a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Por que mudou, professor? Na verdade, tem alguns elementos, né? Oficialmente você fala que queria, a intenção é integrar o país e ocupar a região oeste. Até porque hoje grande parte da população se concentra na porção litorânea do território. Mas naquele momento, a intenção era qual? Era você ocupar a parte ocidental. Que era uma área que tinha rincões, né? Uma área muito vazia. Aliás, tem até um vídeo que mostra, né, quando Getúlio Vargas chegou lá, né, onde hoje é Brasília, no meio do cerrado, olhando para o horizonte, né, e falando aqui será a capital do nosso país.
Ótimo. E quem construiu Brasília, né? Era aquela mão de obra que veio no processo de imigração. Veio do Nordeste até a região, né, do centro do Brasil, no estado de Goiás, e começou a trabalhar na construção de Brasília. O Brasil também falava que havia o risco, por exemplo, em caso de guerra, de você estar numa área próxima ao litoral, sofrer uma invasão, né? Mas a gente entende também, né, e seria até para uma reflexão, que é assim, né, gente? Brasília é um lugar que é muito longe, assim, dos centros de grande ocupação populacional. Então, para você realmente protestar contra o governo e tal, é algo que realmente, né, gente, é muito longe, né? A gente não tem aquele acompanhamento tão próximo. Então, seria ali um lugar, né, que de fato só os políticos ficariam e trabalhariam naquele espaço. E claro, né, e, aliás, quando você fala em político, não é só deputado, senador, presidente, você tem todo um segundo, um terceiro escalão, né? Tem uma série de estruturas, né, que faz rodar, que vai começar a fazer rodar a nova capital do Brasil. Tá, mas a mudança para o Distrito Federal é muito simbólica. E o Brasil tinha dinheiro para fazer isso, professor? Tinha dinheiro para construir uns 6 mil quilômetros de estradas, né? Antes o Brasil tinha por volta de 4 mil quilômetros só, então você mais que dobra isso. E você dobra isso por quê? Porque você vai, nesse momento, aliás, é importante colocar tanto no mapa mental quanto na apresentação, que você vai começar a cortar nesse momento o investimento em ferrovia. Então você vai começar a sucatear ferrovia e vai privilegiar o quê? A rodovia. Porque, gente, multinacional não vem para o Brasil ou não vai para nenhum país se não for para vender. Então, como você não tinha uma indústria automobilística estabelecida aqui, a intenção era o quê? Era vender veículo, certo? E deu certo ou não? Olha aí a rua como está hoje. Claro que deu certo, deu muito certo. Você hoje tem um transporte individual, muito mais utilizado, né, por quem pode pagar por isso, do que o transporte coletivo. E o transporte coletivo extremamente sucateado. Isso é uma herança que já vem desse período. Tá? Ah, professor, mas investir em educação, né? Você pensa em distribuir terras para quem não tem terra. Não. Esse, na verdade, não era a intenção, e talvez nunca seja a intenção, né, dos políticos do nosso país. Mas nesse momento não aconteceu. Tá? O Juscelino Kubitschek não tinha esse dinheiro. E o que ele fez, professor, para construir isso tudo? Pegou dinheiro emprestado. Que maravilha, hein? O governo Juscelino Kubitschek, a dívida externa do Brasil chegou na casa aí dos 3 bilhões de dólares. Uma quantia significativa. Mas que foi contraída, né, essa série de empréstimos e essa dívida ela vai se acumulando, principalmente nos períodos posteriores, que nas próximas aulas nós veremos. Certo, gente? Nesse período também acontece o grande processo de urbanização, então a população começa a sair do campo, vem para a cidade, o processo também chamado como êxodo rural, sair do campo e vir para a cidade, e o processo de urbanização. As pessoas então preferem morar na cidade, o emprego está na cidade, o campo, com a chegada das multinacionais, com a chegada da atividade industrial se estendendo mais, você vai ter a mecanização do campo. Então, uma série de trabalhadores começam, na verdade, a ser demitidos e substituídos por máquina. E para onde ir, professor? Para cidades. Tem emprego para todo mundo? Não tem emprego para todo mundo. E aí você vai começar a ter uma situação de desigualdade social cada vez maior. Por quê? Porque você não tem isso de forma planejada. A ideia central, gente, do plano de metas era, para finalizar o vídeo, era fazer, na verdade, o chamado 50 anos em 5. Que o Brasil deveria crescer em 50 anos, vamos fazer crescer em 5 anos. Só que, gente, não dá para você fazer academia por um mês, tá? E
ficar marombadão. Dá para fazer isso? Não, né? Você vai usar o anabolizante. O anabolizante ele vai trazer uma série, né, de efeitos colaterais. E foi o que aconteceu aqui. Não tem como fazer essa série de obras tudo de uma vez, né, sem você contrair uma série de dívidas. E aqui começa, né, gente, essa questão aí do processo de endividamento do Brasil que só vem a piorar, né, ao longo dos períodos posteriores. Tá? Mas isso aí ficam para as próximas aulas. Então, gente, para fechar isso, né, vocês viram aí, 2 períodos eu dei uma explicaçãozinha básica, né, claro, professor, eu vou trazer outros elementos, claro, pode trazer outros elementos, claro que pode trazer. Mas o foco central é você trabalhar a questão da industrialização. Tá, gente? Qualquer dúvida também, pode entrar em contato comigo por e-mail. Estou à disposição, certo? E fiquem bem, gente, tá? Tamo junto. É nóis!